Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Estatística, levando em conta que nós estamos no contexto do ensemble das pressões, e que eu já discuti com vocês nos últimos vídeos dessa nossa quinta aula, tanto a distribuição de probabilidades do ensemble das pressões, quanto também como é que a gente faz para chegar, como é que a gente faz para poder obter o limite termodinâmico, que é feito a partir da energia livre de Gibbs. Vamos discutir agora um pouquinho quanto aos valores médios e flutuações do volume, flutuações de volume aqui no caso do nosso ensemble das pressões. Ok? No caso aqui, o procedimento que eu vou fazer aqui vai ser muito semelhante ao que eu fiz com vocês no caso do ensemble canônico, só que se vocês forem recordar, no ensemble canônico eu fiz ao contrário. Eu apresentei a distribuição de probabilidades, depois falei dos valores médios e flutuações, no caso da energia naquele contexto, para poder motivar o limite termodinâmico, e aí sim, no terceiro vídeo, eu fiz o limite termodinâmico. Nesse caso aqui do ensemble das pressões, e também vou fazer isso para o ensemble grande canônico, eu vou inverter essa ordem. Eu estou primeiro discutindo do limite termodinâmico para depois falar desses valores médios e flutuações. Por quê? Porque aí permite com que a gente obtenha esses valores médios e essas flutuações de maneira mais direta, a partir diretamente de relações termodinâmicas. Se a gente não coloca o limite termodinâmico antes, todas as considerações que a gente faz, todas as contas que a gente faz, elas são mais estatísticas e só no final a gente utiliza conceitos termodinâmicos. Aqui não, como a gente já tem um limite termodinâmico e a gente vai analisar, eu vou calcular aqui com vocês os valores médios, no caso de energia e volume, e flutuações de volume no limite termodinâmico, é bom que a gente consegue utilizar os resultados dos últimos vídeos e fica uma aula, pelo menos, com uma metodologia um pouquinho diferente, só para pelo menos agregar um pouquinho mais, ok? O que eu vou fazer aqui com vocês vai ser calcular dois valores médios em específico, para a gente ver como é que é o comportamento deles, levando em consideração que nós estamos no limite termodinâmico. Como eu comentei com vocês, no limite termodinâmico, as grandezas elas param, a flutuação relativa delas, no ponto de vista qualitativo, vai para zero, e os valores médios convergem para os valores que a gente observa macroscopicamente. Então, o valor médio da energia vai corresponder à energia, o valor médio do volume vai corresponder ao volume, o valor médio, enfim, de qualquer grandeza vai corresponder ao que a gente observa na termodinâmica, porque é isso que a gente espera para um limite termodinâmico, levando em conta todas as discussões que a gente fez. Então, o que eu vou fazer aqui nessa aula, nesse vídeo aqui, é basicamente evidenciar isso. E para o caso do volume, somente do volume, não vou fazer isso para energia, eu vou calcular com vocês as flutuações. E por que eu vou calcular as flutuações de volume, mas não as flutuações de energia? Vai ficar claro a partir das contas que vão ficar, ok? Porque qualitativamente o procedimento é o mesmo, mas quantitativamente da energia é muito mais extenso. E vai ficar claro aqui o porquê. Mas enfim, o que eu vou calcular com vocês então vai ser o valor médio da energia do nosso sistema e o valor médio do volume do nosso sistema em contato com o reservatório de temperatura e de pressão e que por conta disso é descrito pelo ensemble das pressões. Okay? Por que eu estou calculando os valores médios dessas duas grandezas especificamente, dado que a gente tem diversas grandezas físicas relevantes que eu poderia estar calculando o valor médio? No caso, eu estou calculando essas duas pelo mesmo motivo pelo qual no ensemble canônico eu só calculei o valor médio de U, da energia. Porque no ensemble das pressões, o nosso sistema está em contato com o reservatório de temperatura e de pressão. Para que a temperatura e a pressão do nosso sistema seja fixado, ele tem que trocar energia, ele tem que trocar volume com o reservatório. Então o nosso sistema o tempo inteiro ele pode interagir com o reservatório, trocando energia e volume. Como ele está trocando o tempo inteiro, é natural a gente pensar, esse volume e essa energia, como ela pode ser trocada o tempo inteiro com o reservatório, como é que ela vai se comportar no limite termodinâmico? Essas trocas vão continuar acontecendo? Elas vão parar? O valor médio vai tender para onde? Por isso que a gente está calculando esses dois. Okay? Vocês vão ver que no ensemble grande canônico, como a gente vai ter um reservatório de partículas, então o nosso sistema vai poder trocar partículas com o reservatório, a gente também vai calcular, no caso a gente vai calcular o número médio de partículas. Justamente para a gente saber, dado que ele pode trocar essas grandezas com o sistema, com o reservatório, perdão, dado que o sistema pode trocar essas grandezas com o reservatório, como é que fica o valor médio e as flutuações dela. Okay? E, bom, obter esses dois valores aqui, vamos aplicar a definição e obter essas grandezas em termos da função de partição, ok? Porque esse é o nosso objetivo, A gente construir a função de partição para poder facilitar a nossa análise estatística, tanto é que a gente conseguiu os últimos resultados, a partir da função de partição, principalmente o limite termodinâmico. Então vamos calcular quanto é que vai ser esses caras, só para a gente ter uma ideia no limite termodinâmico, se o comportamento dessas grandezas realmente se condiz com o que a gente espera, ok? Mas aqui para a gente fazer uma verificação. Apesar de eu ter escrito o valor médio de U primeiro, vamos começar calculando, na verdade, o valor médio de V, porque, como vocês vão ver, quando a gente fizer a conta aqui, o valor médio de U está relacionado, pelo menos na forma como eu vou obter, está relacionado com o valor médio de V. Então, obtendo o valor médio de V, primeiro, a gente mata meio que os dois problemas de uma vez.
Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz para poder calcular o valor médio de V? Na verdade, como é que a gente faz para calcular o valor médio de qualquer grandeza, dado que a gente tem a distribuição de probabilidade de cada microestado do nosso sistema? Né? O valor médio de uma grandeza vai ser o somatório daquela grandeza para cada uma das configurações possíveis, vezes a probabilidade de cada uma dessas configurações. Okay? Levando em consideração que a nossa distribuição aqui de probabilidades ela parece a pressão, porque a gente está numa situação com reservatório de temperatura e pressão, eu vou chamar o P da probabilidade, eu vou colocar um pezinho para poder distinguir do P sem pezinho, que é pressão, só para não dar nenhuma confusão, ok? Então, enfim, né, valor médio, né, de uma certa grandeza coloca aquela grandeza em cada estado, vezes a probabilidade daquele estado. Já discuti isso com vocês, inclusive, em aulas anteriores aqui. Esse cara daqui, escrevendo explicitamente, vai ser igual ao quê? Vai ser somatório em todos os microestados de VJ, ok? Agora, a distribuição de probabilidade vai ser o quê? Vai ser 1, né, 1 sobre o Y, que é uma constante, né? Então, eu vou colocar o Y aqui do lado de fora, só para poder ficar mais agradável. Então, aqui vai aparecer um VJ exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ. Então, essa aqui é a expressão que a gente tem que calcular na prática. Essa expressão daqui, ela consegue ser calculada de uma maneira muito mais facilitada. Por quê? Porque percebam, aqui o nosso volume é o mesmo argumento que eu usei no ensemble canônico para calcular o valor médio da energia. O valor que está aparecendo aqui, que é o VJ, ele aparece no expoente dessa exponencial aqui multiplicando. Então significa que esse VJ daqui, ele está relacionado com a derivada dessa exponencial. Isso facilita muito fazer a questão, ok? Então olha só, a gente consegue fazer cair um VJ para cá fazendo dois tipos de derivados. Okay? Se a gente deriva essa exponencial daqui com relação a beta, cai um VJ. E se a gente deriva com relação a P, também vai cair um VJ. Com relação a qual desses dois que é melhor trabalhar? Melhor trabalhar com derivada com relação a P. Porque se eu derivo com relação a beta, além de cair o VJ, também vai cair o E. E a gente vai ter um problema a mais para lidar, que a gente vai ter que fazer, né, que a gente vai ter que lidar com esse problema, na verdade, na parte de quando a gente for calcular o valor médio de energia. Inclusive é por isso que eu estou calculando o valor médio do volume antes. Mas enfim, se eu calculo, né, se eu pego essa exponencial daqui e eu derivo ela com relação a P, eu garanto que vai ser, o resultado dessa derivada vai ser a própria exponencial vezes menos beta vezes VJ. Então eu consigo fazer de cara cair um VJ e aí é só multiplicar, né, por menos 1 sobre beta para poder fazer, né, para poder ajeitar, né, o fato de que não tinha o beta na expressão, essa expressão não tem beta, e se você deriva com relação a P vai cair um beta. Okay? Então, ou seja, essa nossa expressãozinha daqui, né, essa nossa expressão, ela pode ser escrita como sendo 1 sobre y derivada, vou colocar aqui, ó, vamos lá, somatório em j, derivada com relação a p de exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ. Só que aí quando eu fizer essa derivada, como eu comentei, vai cair um menos beta VJ. Então eu vou multiplicar aqui também por um menos 1 sobre beta. Beleza, o que eu faço agora? Ó, essa, né, derivada aqui está dentro do somatório. Eu posso tirá-la do somatório. Por quê? Porque soma das derivadas é a derivada da soma. Então, derivada com relação à pressão, somatório em todos os microestados. Agora, olha só, quem que apareceu aqui? Esse cara daqui é exatamente a nossa função de partição do ensemble das pressões. Ok? Então, ou seja, a gente acabou de mostrar que o valor médio do volume aqui, né, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a menos 1 sobre beta, 1 sobre função de partição, derivada da função de partição com relação à pressão. Okay? Inclusive, esse cara daqui pode ser escrito de uma maneira mais adequada, okay? Que pode ser escrito como, porque olha só, que a gente tem 1 sobre y, derivada de y. Isso aqui é a mesma coisa do que a derivada do log. Então, esse cara daqui ainda pode ser escrito como sendo menos 1 sobre beta, derivada do ln de y com relação à pressão. Então, acabamos de calcular aqui qual que vai ser o valor médio do volume. Que o valor médio do volume vai ser menos 1 sobre beta, derivada, né, do ln de y, né, derivado com relação à pressão. Então, temos aqui o nosso primeiro valor médio. Antes de calcular o valor médio de fato, para ver quanto que ele vai dar, vamos só escrever a expressão aqui do valor médio da energia, né, só para que a gente possa obter os dois juntos. Então, primeiro eu vou obter a expressão em termos da função de partição dos dois valores médios, depois, né, eu calculo com vocês o valor médio de fato. Vamos calcular então agora qual que vai ser o valor médio da energia. Aqui o princípio é o mesmo. O valor médio da energia, como é que ele é? Soma em todos os microestados, energia de cada microestado, vezes probabilidade, né, de cada microestado. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre y, somatório em j, de EJ exponencial
de menos beta EJ menos P menos beta PVJ. É aqui a mesma coisa. Eu tenho, multiplicado pela exponencial, eu tenho uma grandeza que está no expoente. Então eu posso obter esse cara derivando a exponencial. A única forma de eu obter essa energia é derivando com relação a beta. Não tem outra forma, porque beta é o único termo que está multiplicando aqui a nossa exponencial. Só que quando a gente derivar com relação a beta, também vai cair um termo do tipo PVJ. Então não tem muito como fugir. Aqui a gente vai ter que fazer uma manipulação um pouco maior, ok? Então, vamos lá. Esse cara daqui, ao que tudo indica, né, vai estar relacionado, né, essa expressão daqui, de uma forma ou de outra, vai estar relacionada com a expressão 1 sobre y, derivada de y, com relação a beta. Ok? Por quê? Porque se eu escrevo esse cara, se eu quero escrever esse cara como sendo uma derivada, vai acontecer a mesma coisa daqui, né? Eu vou substituir esse cara daqui na prática por alguma derivada, alguma coisa do tipo. Soma das derivadas é igual a derivada da soma, vai aparecer também aqui a função de partição. Então eu sei que essa expressão vai ter relação com essa daqui de alguma forma, ok? Então o que eu vou fazer? Vamos escrever essa expressão por extenso e aí a gente vê como é que a gente faz para manipular, ok? Olha só, quanto é que vai ser esse cara daqui? Aqui vai ser então ó, 1 sobre y, derivada de y com relação a beta. Se eu derivo y com relação a beta, o que vai aparecer? Ó, soma aqui em todos os j's, né? Escrever explicitamente o y. O y ele é o quê? Exponencial de, né, somatório, exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ. E aqui vai aparecer o quê? Derivada do argumento. Derivada aqui do argumento com relação a beta vai dar o quê? Vai dar menos, que eu já vou colocar aqui na frente, EJ, menos, que já está aqui fora também, né? Então aqui vai ficar mais PVJ. Então, essa daqui, né, que é a expressão aberta desse candidato aqui ao valor médio da energia, né, a expressão que vai estar relacionada com o valor médio da energia. Agora, olha só, né, fazendo aqui uma distributiva, né, e passando esse y aqui para dentro, para poder ficar mais agradável, o que a gente tem aqui? Ó? Esse cara daqui vai ser menos somatório em J de EJ vezes probabilidade do microestado J, certo? Aqui, ó, EJ e a probabilidade, menos P somatório de VJ. O P pode ir para fora, porque ele é constante, né? Ele não está sendo somado. E aqui, mesma coisa, PJ. Olha só que maravilha. Quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é a definição de valor médio de energia. Então, esse cara daqui vai ser menos valor médio da energia, que é o que a gente está querendo calcular. E olha só quem que apareceu aqui. Esse cara daqui é menos P, valor médio do volume. Inclusive, foi por isso que eu calculei aqui o valor médio do volume antes de calcular o valor médio da energia, porque ele já ia aparecer aqui. Então, a gente pode aproveitar a expressão que a gente chegou, ok? Olha só, o valor médio da energia que a gente chegou é menos 1 sobre beta derivada do ln de y com relação a P. Então, aqui eu posso colocar o menos 1 sobre beta derivada com relação a P do ln de y. Então, essa nossa expressão toda ela vai dar o quê? Valor médio de u menos valor médio de u mais P sobre beta derivada com relação a P do ln de y. Agora, esse cara daqui é o lado direito da igualdade. O lado esquerdo é o quê? O lado esquerdo é 1 sobre y derivada de y. Isso é a mesma coisa que derivada do ln. Então, aqui vai ser derivada com relação a beta do ln de y. Reescrevendo essa equação daqui na ordem óbvia, a gente acaba de determinar que o valor médio da energia ele vai ser menos derivada com relação a beta de ln de y mais P sobre beta derivada com relação a P do ln de y, ok? Então, né, eu também vou reescrever aqui embaixo qual foi o valor médio de V, né, que a gente acabou de determinar. Então, ele é menos 1 sobre beta derivada com relação à pressão do ln de y. Então, temos aqui, né, os nossos valores médios, né, dessas duas grandezas que realmente podem flutuar no sistema, né, porque o nosso sistema está em contato com o reservatório, né, que permite troca de energia e troca de volume para poder manter temperatura e pressão fixadas. E agora, dado isso, né, vamos ver como é que esses valores se comportam no limite termodinâmico. E a gente já calculou o limite termodinâmico na última aula, né? Então eu vou poder fazer, eu vou obter esse resultado de forma muito mais direta do que eu obtive com vocês no ensemble canônico, que eu calculei esses valores médios antes de fato, né, mostrar o limite termodinâmico que eu usei para poder motivar o limite termodinâmico. Olha só, no limite termodinâmico, qual que é a relação que a gente tem? No limite termodinâmico, se vocês lembrarem, né, a nossa função, né, a nossa energia livre de Gibbs, ela era, né, dada pelo quê? Ela é dada por menos 1 sobre beta ln de y. E olha só, aqui tem um monte de ln de y.
Então significa que no limite termodinâmico eu posso escrever o ln de y como sendo o quê? Menos beta vezes G. Então ln de y vai estar diretamente relacionado à energia livre de Gibbs. Okay? E é isso que eu vou usar aqui para poder mostrar para vocês quanto é que vai dar o valor médio da energia. O valor médio da energia vai dar o quê? Ele vai dar menos derivada com relação a beta do ln de z, que vale menos beta g, ou seja, menos vai cortar com menos, então vai ficar só menos beta g aqui, e esse menos some, ok? Agora, mais p sobre beta, derivada com relação a p do ln da função de partição, que vai ser o quê? Menos beta vezes g. Menos, vai ficar aqui, beta vai cortar, então vai ficar só derivada da energia livre de Gibbs. Ok? E, bom, né, a partir do momento que a gente tem aqui derivadas, ok? No caso aqui a gente tem derivada com relação a beta, que vai estar relacionada com derivada com relação a t, ok? Sempre que a gente faz derivadas parciais, a gente sempre tem que manter outras variáveis constantes. Aqui no caso, né, o que a gente tem que pensar? Quais são as variáveis envolvidas aqui? Né, a nossa energia livre de Gibbs é uma função de quê? É uma função da temperatura, pressão e número de partículas. Então, evidentemente, essa derivada está sendo feita tomando temperatura e número de partículas como sendo constante, e essa daqui está mantendo pressão e número de partículas constante. É sempre bom a gente manter isso em mente, né, levando em conta que o G é uma equação fundamental, né, obtida a partir do limite termodinâmico para o nosso sistema, dado que a função de partição tem essas variáveis, ok? É importante ressaltar, eu garanto que a energia livre de Gibbs que aparece nesse limite termodinâmico é a energia livre de Gibbs, equação fundamental, porque a gente viu que esse Y tem essa dependência. Então a gente sabe que o G que a gente vai obter também vai ter essa dependência. Ok? Mas enfim, olha só. Primeiro vamos resolver esse primeiro termo, né, que a gente tem uma regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo vai dar só G, mais primeiro derivada do segundo. Ok? Esse derivado com relação a beta, eu vou fazer o seguinte, fazer uma regra da cadeia. Vou fazer derivada de t com relação a beta, derivada de G com relação a t. E aí mata o problema. Ok? Esse cara daqui mantendo pressão e número de partículas fixado. Ok? E agora, menos P derivada de G, mantendo, né, com relação a P, mantendo temperatura e número de partículas constantes. Vamos lá, quanto é que vai dar esse resultado daqui? Aqui a gente vai ter ó, G mais beta, vai dar o quê? 1 sobre kT. Derivada de T com relação a beta. Esse cara daqui, derivada de T com relação a beta, ele é a mesma coisa que 1 sobre derivada de beta com relação a T. E quanto é que é a derivada de beta com relação a t? Beta é 1 sobre kt. Se eu derivo esse cara, vai ficar 1 menos e t quadrado. Logo, esse cara aqui vai dar menos kt quadrado. Então, aqui vai aparecer 1 menos kt quadrado. Vou apagar aqui, porque essa relação daqui é bem direta. Okay? Agora, quem quer a derivada da energia livre de Gibbs com relação à temperatura, esse cara daqui é menos a entropia. Ok? É só vocês voltarem, né, na nossa primeira aula de revisão termodinâmica, que eu tenha lá a forma diferencial desses potenciais termodinâmicos, fica bem fácil de ver qual que é o valor deles, ok? Agora, menos P, derivada de G com relação a P, mantendo T e N constantes, esse cara daqui vai ser volume. E esse cara daqui vai ser igual a quê? Energia livre de Gibbs. Como é que é a forma explícita que a gente escreve energia livre de Gibbs? É energia, né, é U menos TS mais PV, ok? Eu estou escrevendo assim por quê? Porque vai ficar mais simples de visualizar. Olha só, KT vai cortar com KT. Então aqui aparece mais TS menos PV. Olha só que surpresa. PV com PV, TS com TS. Qual que é o valor médio da energia? O valor médio da energia é a própria energia termodinâmica, né? Que surpresa, mostrando que de fato o valor médio da energia converge para o valor da energia que a gente verifica no ponto de vista termodinâmico. Dado isso, vamos calcular agora o valor médio do volume, que vocês vão ver, na verdade, é muito mais imediato. Né? Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Vai ser menos 1 sobre beta, derivada com relação a P do ln de Y. ln de Y, ele tende ao quê? A menos beta vezes energia livre de Gibbs. Olha só, menos com menos, beta não está sendo derivado, sai, aqui a gente vai ter derivada da energia livre de Gibbs com relação à pressão. Quanto é que é esse cara? Esse cara aqui é exatamente o volume. Né? Vem da relação direta aqui, ó. A gente até calculou esse cara aqui. Ó. Ou seja, a do volume é imediato, né? O valor médio do volume. Então, percebam que a gente acabou de mostrar aqui é que o valor médio da energia e o valor médio do volume realmente convergem para os valores termodinâmicos. Mas aí vem a questão, como é que ficam as flutuações, dado que o nosso sistema pode trocar com reservatório energia e volume? Ou seja, o que a gente tem que calcular aqui é ΔU e ΔV, para a gente ver o comportamento dessas flutuações no limite termodinâmico. O que a gente espera?
que essas flutuações vão para zero, ok? Se vocês lembrarem, né, as flutuações, tanto no ensemble microcanônico quanto no ensemble canônico, elas iam com 1 sobre raiz de n, que eu até falei que é a lei dos grandes números, né? Ou seja, quando o sistema é muito grande, esse cara daqui vai para zero, a incerteza relativa, né, a flutuação relativa, mostrando que de fato a termodinâmica, a estatística prevê a termodinâmica. Okay? No caso, eu não vou calcular o ΔU com vocês, vou calcular somente o ΔV. Por quê? Pelo seguinte, eu vou escrever aqui a expressão e vai ficar claro porque eu vou calcular só o ΔV, fica de exercício para você calcular o ΔU, ok? Como é que a gente calcula o delta de qualquer grandeza que a gente está querendo analisar? Como é que a gente calcula a incerteza nessa grandeza, a flutuação nessa grandeza? Eu já mostrei isso, inclusive, né, meio que deduzi essa expressão a partir do desvio padrão no ensemble canônico, ok? Esse cara daqui, ele vale o quê? Ele vale valor médio da grandeza ao quadrado menos valor médio da grandeza ao quadrado. Esse cara daqui elevado a meio. Eu vou até colocar aqui, ó, flutuação ao quadrado vale esse cara daqui, ok? Essa primeira parcela, que é a flutuação, o valor médio, perdão, da grandeza, a gente já calculou, tanto para o volume quanto da energia, que não tem nenhum problema. A questão é que a gente ainda não calculou esse cara daqui, ok? Não calculamos. Vamos lá, para o volume, como é que seria esse cara? Para o volume, a gente teria que fazer o quê? O valor médio de V quadrado, ele vai ser igual ao quê? Por definição, vai ser somatório em todos os microestados de VJ ao quadrado PJ. E aqui a gente vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente tinha feito antes. Somatório em J de quê? Ó, aqui eu vou colocar o nosso 1 sobre Y, ok? Vou colocar o nosso 1 sobre Y da distribuição aqui. Vai ficar um VJ ao quadrado, exponencial de menos beta, EJ, menos beta PVJ. E qual que é a ideia? Olha, que apareceu um termo que tem no expoente. Então, o que a gente pode obter ele como? A gente pode obter derivando essa exponencial. No caso, a gente vai derivar essa exponencial com relação a beta. Mesmo procedimento para cair quando a gente fez o valor médio do V. Só que agora, se a gente quer que caia 2 vezes, a gente tem que fazer esse procedimento 2 vezes. Ok? E aí, já de cara, eu acho que deve ficar claro por que eu vou calcular com vocês do volume e não da energia. Porque para calcular o valor médio da energia, a expressão é muito mais chata. Então, para vocês pegarem, né, uma expressão compacta do valor médio de U quadrado, a expressão vai ficar muito feia, vai ficar muito grande, vai dar muita conta. E o meu objetivo aqui é mostrar as relações, mostrar a física do problema, sem ter que ficar fazendo um monte de conta que é simplesmente conta, não carrega mais nenhuma física nova. Então eu vou fazer esse procedimento para o valor médio de V, né, e valor médio de V quadrado, ou seja, eu vou calcular o nosso delta, ver as flutuações do volume, porque como a expressão do valor médio do volume ela é melhor, ela é mais agradável, a expressão do valor médio de V quadrado vai ser mais agradável de ser calculada. No caso, para a energia, vai dar um valor muito mais feio, vai dar uma coisa muito pior no ponto de vista algébrico. Mas dá para ser feito de qualquer forma. Eu só não vou fazer aqui porque a física é qualitativamente a mesma de calcular o valor médio do volume, ok? Então fica aqui de exercício. Calculem o ΔU, ok? Faça esse de exercício. Eu vou calcular aqui o ΔV para que a gente não fique fazendo um monte de continha masoquista, ok? E ainda consiga ter mais ou menos uma ideia dos procedimentos aqui, para que a gente ainda consiga discutir física, ok? Então vamos lá, como é que a gente faz para pegar esse cara? Mesma coisa, olha, se eu derivo esse cara, se eu derivo essa exponencial daqui com relação a P 2 vezes, vão cair 2 fatores VJ, ok? Então o que eu posso fazer? Somatório em J, deriva 2 vezes com relação a P, essa exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ. A questão é que quando eu derivar 2 vezes, vai cair o quê? Vai cair um beta menos beta VJ na primeira vez, vai cair um menos beta VJ da segunda vez. Ou seja, essa derivada daqui vai fazer aparecer um beta ao quadrado VJ ao quadrado. Logo, se eu quero tirar esse beta quadrado para não modificar, o que eu faço? Divido por 1 sobre beta quadrado. Ok? Então, essa daqui vai ser a expressão. Ok? Por isso que fica muito mais fácil, porque com uma única derivada aqui, cai somente o V. Na energia, a derivada que a gente faz, que é o beta, vai cair tanto a energia quanto o volume. Então vai ficar ruim. Né? Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que na expressão, né, para vocês pegarem o valor médio de U quadrado, aparecem termos também que é do tipo valor médio da energia produto com volume, de UV. E aí fica chato de fazer essas contas. Enfim, não vou fazer elas, só que eu vou fazer realmente só aqui para o volume. Então essa aqui vai ser a nossa expressão, né? Derivada da soma. É a mesma coisa que soma das derivadas, então a gente pode inverter aqui. Então, aqui, derivada segunda. E aqui, né, somatório. Esse cara que apareceu é quem? É o nosso y. Se é o nosso y, aqui vai ser 1 sobre y, 1 sobre beta quadrado, derivada segunda de y com relação
AP. Então, esse cara daqui vai ser o valor médio de V quadrado. Como é que é um procedimento que pode ser feito? Aqui a gente pode reescrever esse cara em regras do produto para aparecer explicitamente o ln de y, que vai ser menos beta vezes a energia livre de Gibbs. Aqui eu não vou fazer isso. Okay? Eu vou usar o fato de que se ln de y ele é, no limite termodinâmico, menos beta vezes g, o que eu vou usar? Eu vou usar que o y, então, é exponencial de menos beta g. Eu vou usar essa forma explícita do y aqui e vou calcular suas derivadas. Porque são exponenciais, então as derivadas ficam bem simples. Né? Eu vou fazer dessa forma, ok? Mas você pode, né, manipular essa expressão para aparecer aqui os ln de y, ok? É uma escolha sua. Ou seja, esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar 1 sobre y exponencial de beta g, com expoente positivo. 1 sobre beta quadrado, ok? Já vou até colocar K2. Não, vou colocar 1 sobre beta quadrado. Lá no final eu substituo por Kt. Agora, derivada segunda com relação a P. Então, vamos fazer a primeira derivada. Então, primeiro deriva com relação a P uma vez. Derivada de y com relação a P vai dar o quê? Derivada da exponencial vai dar a própria exponencial vezes derivada do argumento. Derivada do argumento vai dar o quê? Vai dar um menos beta derivada de g com relação a P. Ok? Fazendo regra da cadeia aqui. Quanto é que é a derivada de g com relação a P, levando em conta as dependências, né? Enfim, tudo que a gente já discutiu. Esse cara daqui, derivada de g com relação a P, vai dar o volume. Então, esse cara daqui é o volume. Então, o que a gente obteve aqui foi exponencial de beta g, 1 sobre beta quadrado, derivada com relação a P, de quê? Exponencial de menos beta g. Esse menos beta eu vou cortar com esse cara daqui, e aqui vai ficar com sinal negativo. Menos, ok? E agora vai aparecer só o volume. Então, tá aqui. Vamos fazer agora a segunda derivada. Vai dar exponencial de, aqui, menos exponencial de beta g, 1 sobre beta, derivada com relação a P. Aqui a gente vai ter uma regra do produto. Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Então, segundo derivada do primeiro. Derivada do primeiro vai dar a própria exponencial, ok? Vezes derivada do argumento, que aqui vai dar menos beta, derivada de g com relação a P. Então, esse cara aqui é o primeiro derivada do primeiro vezes o segundo. Agora, mais primeiro, derivada do segundo, derivada de v com relação a P. Ok? Levando em conta as outras dependentes, vou até colocar aqui explicitamente essas grandezas. Né? Esse cara aqui está sendo mantido t e n constante, esse cara aqui mesma coisa, está sendo mantido t e n constante. Então, temos essa nossa expressão. Beleza? Agora, vamos interpretar cada uma dessas coisas. Ó, esse primeiro termo daqui, volume. Então, já vou até tirar ele aqui e colocar um volume. Então, vai aparecer um V2 aqui. Beleza? Além disso, a exponencial negativa vai cortar aqui. E olha só, quem que é ΔV, ΔP? Se vocês lembrarem, esse cara está relacionado com a compressibilidade térmica, né? Compressibilidade com temperatura isotérmica, no caso que eu quis dizer. Aqui está falando como o volume varia quando você muda a pressão, dado que a temperatura é constante. Esse cara daqui é aquele KT, compressibilidade isotérmica. Ok? Na verdade, é quase ele. Se vocês lembrarem, a compressibilidade isotérmica era definida como menos 1 sobre V, derivada de V com relação a P, mantendo o T constante. Então, esse cara daqui, na verdade, vai ser menos V vezes KT. Que, no caso, é kappa que a gente usa, né? Mas, enfim, meu kappa e meu K usar a mesma fonte, eu não consigo diferenciar só na escrita. Então, o que a gente acabou de chegar é que o valor médio de V ao quadrado ele vai ser igual ao quê? Olha só, esse beta daqui vai estar, ele é um... Ó, vai lá, primeiramente, né? Esse beta daqui, nesse primeiro termo, o beta vai cortar com beta. Okay? Então, aqui vai ficar um menos, ok? Ó, menos. Com esse menos daqui vai dar positivo, então V quadrado, o beta vai cortar com beta e somente. Agora, menos com esse mais daqui vai dar um menos, ok? E com esse menos daqui vai dar um mais. Vai aparecer um V vezes KT dividido pelo beta que está aqui multiplicando. Então, essa aqui foi a nossa expressão, ok? Reescrevendo esse cara, agora esse cara daqui vai dar V ao quadrado, mais o 1 sobre beta, a mesma coisa que KT, vezes V, vezes kappa T. Okay? Aqui apareceu o KT, constante de Boltzmann vezes temperatura, aqui apareceu o KT, compressibilidade isotérmica. Okay? Então, esse é o nosso valor médio de V quadrado. Ou seja, o nosso ΔV quadrado vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a KT, volume vezes compressibilidade isotérmica, mais V ao quadrado, menos valor médio de V. Okay? Para aquela nossa expressãozinha aqui da incerteza. Onde é que ela está? Está aqui. Menos valor médio de V ao quadrado. Agora, quanto é que é o valor médio de V? É V. Então, esse cara daqui vai ficar menos V quadrado. Ok? Então, ou seja, menos V
quadrado. Olha só que maravilha, esse cara vai cortar com esse. Então a gente acabou de mostrar que a nossa flutuação do volume, ok? Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a raiz de kT vezes compressibilidade isotérmica vezes volume. Okay? Ou seja, o relevante aqui pra gente, a flutuação no volume é proporcional à raiz quadrada do próprio volume. Aí você pode chegar para mim e falar, uai, Felipe, mas isso não é esquisito? Né? Claro, você vai me perguntar isso se você não tiver visto as últimas aulas, né? Porque a gente chegou em resultados da mesma natureza nos outros ensembles. Né? Mas enfim, você pode chegar e me perguntar, uai, Felipe, mas isso não está esquisito? Porque o limite termodinâmico não é quando o volume vai para infinito? Aqui está falando que a flutuação vai para infinito. Só que a gente não pode esquecer que as flutuações que são relevantes não são as flutuações absolutas, são as flutuações relativas. As flutuações absolutas do sistema, né, o valor delas por si só, não tem nenhuma informação relevante para a gente. Porque o que importa não é de fato a flutuação total que o seu sistema está passando. O que importa é qual é a flutuação em relação às escalas do meu problema. Okay? A gente sempre tem que pensar na flutuação relativa, ou seja, o meu sistema está flutuando em torno do valor médio em quantos por cento? Em quantas partes por 100? Em quantas partes por 1000? Em quantas partes por milhão? O que importa é sempre a flutuação relativa. Até porque, relembrando, né, a gente sempre tem uma precisão finita para poder medir as coisas. É a partir daí que vem a termodinâmica. A termodinâmica, ela funciona muito bem, ela existe porque a gente não tem precisão infinita. Então, o que realmente importa é a flutuação relativa. É ela que está relacionada, por exemplo, àquele aspecto dos gráficos ficarem cada vez mais afunilados. Ok? Porque o que significa um gráfico ficar cada vez mais afunilado? Significa que, para as escalas do seu problema, essa largura vai ficando menor. A largura de uma distribuição em si não faz muita diferença. O que importa é a largura da distribuição relacionada ao tamanho típico daquilo. Dado isso, né, a flutuação realmente relevante para o nosso problema, que realmente carrega informação física, é a nossa flutuação relativa. Variação, né, flutuação do volume em relação aos volumes, né, em questão. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser proporcional ao quê? Vai ser proporcional à raiz do volume dividido por volume, ou seja, esse cara daqui é do tipo 1 sobre raiz de V, que é exatamente aquela ideia da lei dos grandes números. Ou seja, se nós estamos no limite termodinâmico, que é um limite em que o sistema, o volume é jogado para infinito, a nossa flutuação relativa ela vai para zero. Ela vai para zero assintoticamente, né, da forma 1 sobre raiz de V. E é por isso que a termodinâmica, né, mais uma forma de mostrar isso, né, por outro ensemble, é por isso que a termodinâmica funciona. Claro que eu calculei só, né, as flutuações de volume, eu poderia fazer qualquer outro tipo de flutuação. Né? Fica aqui a dica, calculem ΔU dividido por U, né, a partir dessa expressão que eu calculei. Eu só não vou fazer ela, né, o valor médio, as flutuações de U, pelo motivo que eu calculei, porque as contas ficam muito extensas. Mas enfim, né, esse daqui era o resultado que eu queria mostrar para vocês. Okay? Na prática, no ponto de vista descritivo, eu apresentei para vocês os principais aspectos do ensemble das pressões que eu queria apresentar, que é como é que é a distribuição de probabilidades, como é que a gente faz para calcular a função de partição, como é que é o limite termodinâmico e que, de fato, o limite termodinâmico é consistente com essas ideias de flutuações no prazer. A partir disso, o ensemble das pressões ele vai ficar somente em termos de aplicação. Levando isso em consideração, nessa nossa quinta aula de ensemble das pressões e ensemble grande canônico, eu vou fazer com vocês mais um vídeo do contexto de ensemble das pressões, antes da gente passar para o ensemble grande canônico. O próximo vídeo que eu vou calcular aqui com vocês vai ser a função de partição no ensemble das pressões do gás ideal monoatômico. Okay? Vou fazer esse cálculo com vocês, para vocês verem como é que a gente faz para poder obter a função de partição. Né? Na prática, né, se vocês lembrarem, né, nos últimos vídeos, a função de partição do ensemble das pressões está relacionada com a função de partição do ensemble canônico mesmo, então eu vou aproveitar o resultado do ensemble canônico, porque vai que por alguma razão você está trabalhando com gás ideal em um reservatório também de pressão, não só de temperatura. Aí, se você quiser fazer uma análise estatística, você vai precisar da função y e não da função z. Mas enfim, vou calcular mais esse exemplo aqui com vocês, do gás ideal, e aí depois, né, eu já passo para vocês para o ensemble grande canônico, para a gente aí sim, né, ir seguindo, encaminhando para o final do nosso curso de mecânica estatística.